Daí, pessoal, mais uma resolução. Prever a dinâmica populacional de um país é de extrema importância, pois com esse conhecimento as políticas públicas em saúde, educação, habitação e infraestrutura poderão ser executadas sem atraso e de forma eficiente. A linha cheia no gráfico mostra a evolução da população brasileira desde 1950 até 2010 e a extrapolação, ou seja, a previsão, até o ano de 2050, representada pela linha tracejada, foi feita com base nos censos demográficos realizados até 2010. Pelo gráfico apresentado, o intervalo em que se observa aumento da população é. Então, nessa questão aí, né, ele faz toda uma introdução falando da importância que existe entre a análise, entre o acompanhamento da evolução do número de habitantes, né, ou seja, um estudo populacional em função das medidas em saúde, educação, infraestrutura que são colocadas, são executadas. Bom, mas entre todas, a única coisa que interessa para nós é qual o intervalo em que se observa aumento da população, ou seja, o crescimento da população em relação ao ano anterior ou em relação ao período anterior. E graficamente se observa sempre o aumento de uma grandeza a partir de uma curva que está ascendendo, uma curva que está subindo. Então, enquanto estiver subindo, eu tenho aí um crescimento da população. Então, nota que desde 1950 até, por exemplo, vou colocar aqui, 1990, usar isso como parâmetro, tem uma curva aqui que subiu até chegar nesse patamar de população. Mas se eu sigo além de 1990, eu percebo que a linha continua ainda subindo. Então ainda existe essa subida. Então desde 1950 eu tenho essa evolução crescente da população, do número de habitantes. Eu ainda continuo aqui num crescimento, continuo no crescimento pelo menos até aqui 2030. Então, pelo menos 2030, que eu tenho essa alternativa, 1950 a 2030. Então, na realidade, o que nós vamos buscar nessa questão é a melhor alternativa. Talvez não seja ainda até a alternativa mais, o período mais adequado ou a mais correta, mas é a mais perto da adequada, a correta nessa questão. Por quê? Observa que ainda existe crescimento, mas parece que existe o máximo da população. A partir daqui, um ligeiro decréscimo. Então, me parece que até 2035, na realidade, teria esse crescimento. Mas eu não tenho aqui 2035, né? 1950 a 2035. Eu não tenho isso, certo? Eu vou avançando mais um pouquinho, vou colocar que aqui ainda existe esse crescimento. Então aí sim, ó, até 2040. E aí depois de 2040, sim, aí noto claramente que existe um decrescimento, existe aqui um decaimento na população, certo? Então aqui começa a diminuir. Então vai até 2040. Então essa é a melhor alternativa. Eu vou aqui tirar um pouco de força aqui e vou dar um zoom na imagem para que nós percebamos. Vou colocar aqui acho que 130, deixa eu ver um pouco mais, vou colocar aqui 140. Olha só o que acontece, ó. Aqui eu realmente, ó, eu tenho a curva subindo, olha só, dá a impressão que aqui, ó, pelo menos existe aqui uma constância, ó, pelo menos nesse intervalo existe a permanência, ou existe uma constância, uma não variação do número populacional, certo? Então é um detalhe assim, muito particular, muito pequeno, né, para essa questão. Então a melhor alternativa realmente fica de 1950, deixa eu colocar aqui na cor, 1950 até 2040, e aí eu fico com a alternativa B. Ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.